Fala pessoal, tudo jóia? Belezinha? Marcelo Haas na área. Me diz aí, em algum momento você já precisou tratar dados nulos aqui no Tableau? Pois bem, hoje, de uma vez por todas, você vai aprender a fazer esse tratamento com essas funções aqui da tela, aqui na ferramenta Tableau. Vamos lá? Antes de começar, primeiro vamos dar uma pequena analisada aqui nessas funções, tá? A primeira delas é a função alias. Essa função é mais apropriada para você tratar dados nulos no formato texto, ok? Essa função, ela não retorna um novo dado, ela dá um apelido para o nulo, tá? Mas calma aí que eu já vou explicar um pouco melhor. A segunda função é super simples. Basicamente, ela transforma o dado nulo em zero. Então essa função é mais apropriada para tratar medidas, medidas que contêm nulo. A terceira função é um megazord das duas anteriores, porque ela trata ambos os tipos de dados, tanto texto como medidas, ou seja, formatos numéricos. Tá? E a quarta função eu não vou mostrar ainda para você ficar até o final e descobrir, porque essa função é magnífica. Ela basicamente trata um dado nulo que não existe dentro da sua base e eu tenho certeza que em algum momento você já se deparou com essa situação. Quer descobrir mais? Então vamos para a aula. Vamos começar com a função alias. Tá? Aqui, como nós podemos ver, dentro do nosso campo subcategoria, nós temos um dado nulo, tá? E é muito simples utilizar a função alias. Existem duas principais formas, tá? Clicando com o botão direito, uma vez que seu campo já está dentro da tela, e clicando em Edit Alias, ou Editar Apelido. E aqui você consegue atribuir um apelido ao seu dado nulo. Vou chamar, por exemplo, essa subcategoria de salgadinhos. E pronto. Agora, o que era um dado nulo é uma nova subcategoria chamada salgadinhos. Vou dar um Ctrl Z para mostrar a segunda forma de tratar esse nulo com o alias, tá? Eu vou procurar o campo aqui subcategoria, aqui ele já apareceu. Clicando com o botão direito, aparece aqui a função de alias, bem aqui em cima. Tá? Ou, se estiver na versão português, provavelmente vai estar apelido. Clicando aqui, ele vai aparecer todos os possíveis valores desse campo, e dentre eles, o nulo. Basta clicar duas vezes e definir um novo apelido para este nulo. Vou colocar salgadinhos, assim como coloquei anteriormente. Vou clicar em OK e novamente ele atribui esse apelido para o meu dado. Belezinha? Marcelo, você disse que ele não te retorna um novo valor, ele basicamente dá um apelido. Como assim? Basicamente, pessoal, quando você for fazer um campo calculado com esse campo e contém esse nulo, você deve sempre considerar o nulo. Ou seja, você não pode fazer um campo, por exemplo, se meu campo subcategoria, não, melhor, meu campo subcategoria for nulo, ou seja, if is null. Vou colocar o is null direto para ele retornar um verdadeiro ou falso, tá? E vou chamar ele de nulo, bem criativo. E vou dar um aplicar. Ele já está aqui. Então, se eu trouxer aqui para minhas linhas, ele vai dizer verdadeiro. Ou seja, esse valor aqui é nulo sim. Por quê? Como eu falei, ele dá um apelido. Então, o dado original continua sendo nulo. A única coisa que muda é o que aparece na tela do usuário. Belezinha? Então, essa é a função alias. Agora, vamos tratar o nulo com a função zn. Como eu falei anteriormente, ela é super simples. Tá? Como podemos ver aqui na tela, nós temos aqui os salgadinhos que tratamos anteriormente, e na nossa subcategoria chamada fonts, tá? E ela não traz venda, ou seja, aqui eu estou com uma medida nula. Tá? Então vou criar um novo campo calculado para tratar esse nulo. Vou chamar de vendas zn. Tá? E como que eu trato esse nulo? Basicamente basta iniciar a função zn e colocar a sua medida dentro dela, que neste caso é o sum de vendas. Vou clicar em OK. Quando eu digitar vendas aqui, já apareceu o meu campo. Vou clicar duas vezes e aqui, como vocês podem observar, ele trata o meu nulo transformando em zero. Belezinha? Então, se essa for sua necessidade, transformar algo que é nulo em zero, a função zn é a mais apropriada. Tá? Marcelo, Haas, mas e se eu quiser transformar o meu nulo em outro dado, que não seja um zero? Aí que entra o if null, que é a próxima função. Aqui, nós temos a mesma situação anteriormente, tá? Onde nossa subcategoria fonts não traz dado aqui para vendas. Vou criar um novo campo calculado
e vou chamá-lo de vendas if null. Belezinha. E aqui eu vou utilizar a função if null. If null. E ela, como a gente pode observar, ela nos pede duas expressões. Vou só indentar um pouquinho aqui, belezinha. A primeira expressão, ela pede o campo que contém o dado nulo. E neste caso é o campo sum de vendas. A segunda expressão, ela pede o que você quer colocar, ou seja, o que você quer retornar quando você encontrar um dado nulo. Vou iniciar retornando um zero, assim como a função zn. Vou dar um aplicar. Belezinha. Eu não vou tirar ainda da nossa tela aqui o campo calculado, e só vou trazer o nosso novo campo aqui para a tela. Como vocês podem observar, ele trouxe o zero, assim como o zn. Mas, como eu disse, essa função é o megazord do zn e do alias, porque a gente consegue retornar qualquer coisa, contanto que tenha o mesmo tipo de dado que o campo que contém o dado nulo. Tá? Vou retornar, por exemplo, 500. Ao invés de 0, ele retorna 500. E é isso. Como eu disse no início do vídeo, essa função consegue tratar texto também. Tá? Então, como a gente pode observar aqui, a nossa subcategoria ela é nula. Como a gente criou o nosso campo, é nulo, a gente consegue perceber que ela é nula, porque aqui eu só editei esse nulo com alias e o nosso valor de origem continua como nulo. Para exemplificar um pouco melhor, eu vou retornar o nulo, tá? Então, clicando com o botão direito no nosso campo subcategoria e in em alias, eu consigo limpar todos os apelidos, né, todos os alias que eu atribuí a esse campo. Então, quando eu clico aqui e clico em OK, o meu nulo retorna. Tá? Então, eu não preciso mais desse nulo. Então, nós vamos agora tratar o texto. Tá? Vou criar um novo campo calculado, vou chamá-lo de subcategoria if null, tá? E aqui vou trazer a mesma estrutura que o campo anterior que nós criamos, vendas if null. Ele também, como eu falei, ele pede duas expressões. O primeiro campo, a primeira expressão é o campo que contém o dado nulo, neste caso aqui é o campo subcategoria, e a segunda é o que queremos retornar aqui quando encontrarmos o nulo. Eu vou chamar de subcategoria Marcelo Haas, tá? Porque eu quero. Vou clicar em aplicar, vou trazê-lo aqui para minha tela. Como a gente pode observar, agora o que antes era nulo, agora é Marcelo Haas. E diferente do alias, ele realmente é um dado. Então, se eu criar um outro campo calculado aqui, eu vou chamar de teste if null. Se a gente verificar aqui, is null, is date não, is null. Aí. Se este novo campo contém dado nulo, vamos verificar se isso ocorre. Teste if null, ele vai dizer que não contém dados nulos aqui dentro desse campo subcategoria if null. Porque diferente do eles, como eu falei, ele realmente retorna um dado. Né? Então, se o dado de origem que anteriormente era nulo, agora não existe mais. Tá? Então, essa é a função if null, onde conseguimos tratar tanto textos quanto tipos de dados numéricos. Ou seja, tanto dimensões quanto medidas. Tá? E agora chegou o momento que rufem os tambores. Né? Aqui, pessoal, nós vamos utilizar essa nova função de uma forma um pouco diferente, onde nós temos uma situação que não conseguimos tratar o nulo nem com o zn, nem com o if null. Por exemplo, aqui nós temos um cruzamento, né, de análise com estado e região. Tá? Ou seja, nós com certeza teremos nulo em algum momento, porque um estado só existe dentro de uma região. No caso do Alabama, ele só existe dentro da região sul, ele não existe dentro da região central, nem east nem west. Tá? Então, não adianta, por exemplo, tentarmos utilizar o vendas zn e nem o vendas if null, porque ele não conseguirá tratar os dados. E por que isso ocorre? Tá? Vou trazer aqui um Excel para a gente poder entender um pouco melhor. Para o Tableau conseguir tratar o nulo, ele tem que ter uma referência. Como assim, Marcelo? Aqui, no caso da segunda linha, né, no ID 2, ele existe uma referência, ou seja, nós temos a coluna C com o nosso campo region, mas não existe dado, ou seja, nulo. Porém, ele tem uma referência com a coluna B e coluna A. Né? E na coluna B tem a informação Alabama, o dado Alabama, e na coluna A o ID 2. Então aqui o Tableau ele reconhece que existe dado e ele só não consegue interpretar qual que era a região porque não há dado dentro da coluna região. Isto é uma coisa. Outra coisa
é quando tentamos tratar algo neste sentido aqui, que não funciona exatamente porque nós não temos dado. Ou seja, não temos uma linha com alguma informação e dentro de apenas de uma coluna, como é neste caso aqui, não existe dado. Nós literalmente não temos dado nenhum. Ou seja, o tabuleiro não tem referência para falar, tá, então aqui, em tese, deveria ter um dado e não tem, então vou retornar um nulo. Isso ocorre porque nós literalmente não temos dado. Mas há uma forma de burlar isso dentro do Tableau e é com essa nova função que eu vou explicar como nós fazemos isso. Tá? Vamos criar aqui, primeiro eu vou tirar todos esses campos, vou deixar apenas no campo vendas, tá? E vou criar um novo campo calculado e vou chamar ele de vendas previous value. E eu já vou explicar o porquê desse previous value. Basicamente, dentro do Tableau existe uma função chamada previous value. Então, por causa disso, o nome do campo, tá? E olha que curioso, nós vamos utilizar essa função junto com a função zn. Desculpa, junto com a função ifNull. Então, eu vou trazer o meu ifNull aqui. Como de costume, ele pede duas expressões. A primeira é sempre o campo que contém o nulo, neste caso, o sum de vendas. E no segundo caso, como nós já sabemos, ele pede o que a gente quer substituir. E aqui, como eu falei, né, como nós já tentamos utilizar esse vendas ifNull, não adianta apenas colocar 0, tá? Tanto que se eu der um apply aqui e trazer ele aqui para minha tela, ele não vai funcionar. Só que, ao invés de 0, nós vamos trazer a nossa função previous value de 0. E vamos dar um aplicar. E aqui, ele substituiu tudo que, em teoria, antes não havia dado, ele colocou manualmente um dado lá dentro. Ele colocou o 0, porque nós especificamos previous value de 0. Se eu colocar 100, por exemplo, ele vai jogar 100. E é isso. E essa é a bela função que eu havia comentado. Tá? E com ela, nós conseguimos tratar dados que não existem e imputar manualmente um dado. Tá? Mas Marcelo, ou Haas, isso só funciona com medidas? Não. Olha que curioso. Se eu quiser colocar um texto aqui, eu consigo também. Então, por exemplo, vou tirar aqui minhas vendas, tá? E vou jogar, sei lá, no campo de categoria. Belezinha, só que a categoria eu vou colocar em texto, tá? E vou filtrar apenas a categoria de tecnologia, porque é o nosso RAM. Ok, coloquei aqui, ele já trouxe, vou só dar um fit width, belezinha, ele já trouxe aqui, né, assim como a nossa medida, apenas o dado, onde, em teoria, eu tenho alguma referência. Vou tirar aqui, vou só aumentar aqui a largura. Belezinha. Então, vou criar um outro campo calculado, vou chamar ele de category previous value. Vou utilizar a função zn, assim como utilizamos anteriormente. Só que aqui o campo que contém nulo em tese é o campo categoria, só que lembrando, tá? Ele não contém nulo, ele basicamente não tem um dado. Desculpa de vez em quando estou perdendo a voz, tá? Mas enfim, ele basicamente não tem um dado. Então eu vou trazer aqui o meu campo, minha função previous value e vou retornar o valor Marcelo Haas. Só que vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque ele basicamente pede uma agregação. Se a gente passar o mouse aqui, o próprio Tableau informa que a gente não consegue, né, que basicamente todos os campos devem estar agregados ou ser contínuos, ser constantes. Então, como que resolve isso? Apenas agregando o nosso campo de categoria. E como nós já utilizamos o nosso campo de categoria dentro da nossa tela, não faz diferença a gente agregar. Então pode ser o max, pode ser o min, pode ser o attr, tanto faz, tá? Somente precisamos agregá-lo. É isso. Então se eu der um apply aqui, já apareceu aqui meu campo category. Vou trazê-lo aqui em texto. E olha que legal. Ele já aparece aqui pra gente, aqui nas outras regiões. E olha só que curioso. Com essa função, nós imputamos o dado manualmente. Agora existe dado dentro das outras regiões e, consequentemente, o valor technology aparece dentro delas também, tá? Bem, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho se você for novo aqui no canal. Me diz aqui embaixo o que você achou dessa última função principalmente. Me diz se em algum momento você já precisou utilizar ela e não conhecia, tá? E principalmente conta a história aqui de quando você utilizou, caso você tenha utilizado alguma vez.
E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até mais, aí, meu velho Leverete. Que a porta bate, mas o sol não bate. E tchau!